Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizar todas as informações, vamos falar sobre o Bruma, que é a bola da vez, a expectativa, o jogador vem ou não para o Vasco, a gente vai atualizar aqui a informação sobre o Bruma. Vamos falar também sobre Federico Girotti, atacante lá do Talleres de Córdoba, que está aí na mira do Vasco, podemos dizer, Tem conversas entre Talleres e Vasco sobre o empréstimo, do Girotti ao Gigante da Colina. Vamos falar sobre Campeonato Carioca e também sobre Copa do Brasil, porque essa semana a gente vai conhecer o adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque para você. Bom, vamos começar falando de Campeonato Carioca, porque ontem a rodada do Campeonato Carioca se encerrou. Na verdade, não se encerrou, porque Flamengo e Botafogo vão jogar na quarta-feira, jogo válido ainda por essa rodada, e hoje, 4h30, teremos Madureira e Maricá. Mas vamos conferir aqui os jogos até o momento dessa rodada 7. Tivemos Vasco 2, Volta Redonda 2, no sábado. Tivemos no domingo Sampaio Corrêa metendo 3-0 no Bangu, o Bangu caminhando passos largos para o rebaixamento. A Portuguesa foi derrotada em casa pelo Nova Iguaçu por 1-0. Fluminense e Boa Vista empataram ontem no Maracanã, 1-1. O Fluminense se complicando também em relação à classificação para as semifinais, O próximo adversário do Fluminense é exatamente o Vasco da Gama. E eu acho que a gente pode cravar aqui, se o Vasco vencer o Fluminense na quarta-feira, o Fluminense já não vai ter mais chances de classificação. Vamos lá. O campeonato está da seguinte forma: o Volta Redonda é o líder, tem 13 pontos. E o Vasco é o segundo colocado, também com 13 pontos. O Nova Iguaçu é o terceiro, tem 12. E o Maricá fecha o G4 com 11 pontos. O Flamengo é o quinto colocado, tem 10 pontos. O Botafogo é o sexto, tem 9 pontos. Sampaio Corrêa tem 9. Boa Vista é o oitavo, tem 8 pontos. Fluminense é só o nono colocado, tem 7 pontos. A Portuguesa tem 6, o Madureira tem 6 e o Lanterna Bangu tem apenas 2 pontinhos no campeonato. Que situação do Bangu, hein? Mais uma equipe tradicional aí do futebol carioca que muito provavelmente vai disputar a segunda divisão estadual na próxima temporada. É isso, Na próxima rodada, o Vasco encara a equipe do Fluminense, Jogo quarta-feira, 9h30 da noite no estádio Mané Garrincha. E depois, na segunda-feira, o Vasco vai enfrentar o Sampaio Corrêa fora de casa, Sampaio Corrêa lá de Saquarema. O Vasco depois encerra a sua participação na primeira fase contra Flamengo no Maracanã, sábado que vem, 4h30, e depois Botafogo no dia 23 de fevereiro. É isso, meus amigos, Campeonato Carioca, o Vasco tem aí 3 clássicos pela frente, Nas 4 últimas rodadas, o Vasco tem 3 clássicos, jogos difíceis aí pro Gigante da Colina. Bom, vamos entrar no assunto aqui, mercado da bola, e vamos começar falando sobre Federico Girotti. Existem conversas entre Talleres e Vasco da Gama sobre um possível empréstimo de Federico Girotti ao Gigante da Colina, informação que vem lá da imprensa argentina. O atacante marcou 14 gols em 2024 com a camisa
do Tajeres. O presidente do Tajeres confirma que existem conversas, né, entre as duas equipes pelo atacante, mas não entrou muito em detalhe, né? Apenas disse que existem sim conversas. São conversas iniciais, né, pelo Federico Girotti, que seria, caso assinasse com o Vasco, uma opção ali de reserva para Pablo Verratti. A gente vem falando muito sobre isso, né? Que o Vasco precisa de um atacante ali para revezar, para ser uma sombra, né, ao Pablo Verratti, que quando não tem condição de jogo, a gente simplesmente não tem uma reserva para o Verratti. Então, o Federico Girotti do Tajeres já jogou no River Plate também, ele é base do River, o Federico Girotti, aparece aí como uma opção. Vamos aguardar, tendo novidades a gente traz aqui no canal, porque agora a gente vai atualizar a situação do atacante Bruma, o atacante português Bruma, que é alvo do Vasco da Gama. A atualização é a seguinte, que o que cabia ao Vasco a ser feito, foi feito. O UOL apurou que é pelo menos assim que o Vasco entende que agiu na negociação pelo ponta esquerda Bruma, de 30 anos. O Vasco agora aguarda a documentação do Braga de Portugal para poder finalizar a contratação do jogador. O Vasco topou todas as condições feitas pelo clube lusitano. Caso o Braga mantenha o seu posicionamento, o Vasco vai pagar cerca de 6 milhões de euros pelo atleta, com passagens por Sporting, Galatasaray, Real Sociedad, PSV, Olympiacos e Seleção Portuguesa. Entre a diretoria do Vasco e Bruma, também já existe um acordo verbal com questões salariais e gatilhos contratuais definidos. No entendimento do Vasco, agora só depende do Braga enviar o documento do jogador. Na atual temporada, Bruma tem 13 gols e 8 assistências em 31 jogos. O atacante também é um jogador com o maior número de dribles do campeonato português. O Vasco já negocia com o Braga há mais de uma semana e agora espera a documentação do jogador chegar. Então, a apuração do UOL é que o Vasco fez tudo que podia, tudo que o Braga pediu, o Vasco atendeu, deu ok, e agora aguarda a documentação. Vamos aguardar, mas eu estou começando a ficar preocupado. Inclusive, alguns veículos lá de Portugal já começaram a publicar que essa negociação pode melar, que a negociação pode não acontecer. Então vamos aguardar e torcer para dar certo, né? Porque o Bruma é um baita de um atacante, seria um grande reforço para o Vasco nessa temporada. Acredito eu que na segunda edição do nosso Giro de Notícias, né, no vídeo da tarde, a gente já vai ter, né, uma definição em relação ao Bruma. Vamos aguardar. Meus queridos, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Copa do Brasil, porque a CBF vai sortear os confrontos da primeira fase na próxima sexta-feira. Então, na sexta-feira, a gente vai conhecer o adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco está no pote A e vai pegar um dos times do pote E. Os possíveis adversários do Vasco são Souza da Paraíba, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. Esses são os possíveis adversários do Vasco na Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.